Sabe, filho, quero falar com você. Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Hoje eu quero falar contigo de um versículo que eu até postei durante a semana que passou, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 6, e o versículo de número 31, que diz assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Vamos trocar aí para a linguagem de hoje. Assim como você quer ser tratado, trate também. Assim ou aquilo que você quer que façam para você, faça você também para os outros. É bem por aí, meu irmão e minha irmã. Veja bem esse ensinamento de Cristo. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Da mesma maneira. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos em que o respeito deixou de existir. E quando a gente fala de respeito, é quase que generalizado a falta de respeito. Porque não se respeita mais o idoso, não se respeita mais o mais velho, não se tem respeito com algumas coisas santas, com algumas coisas sacras. As datas comemorativas ou alusivas a Natal, Sexta-feira Santa e outras datas aí estão de alguma maneira caindo no esquecimento e de alguma maneira também deixada de ser passada de pai para filho. E aí vem o desrespeito com as datas comemorativas, com os mais velhos, enfim, assim sucessivamente. Mas note, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas gostam de lembrar, gostam de ressaltar os seus direitos, mas raramente elas citam os seus deveres, porque nós como cidadãos, como cidadãs, as minhas irmãs, nós temos direitos, sim, e muitos, e direitos até que nós não sabemos que temos, mas temos também, diante da sociedade, diante do meio onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, enfim, nós temos deveres. Meu irmão e minha irmã, nós temos o dever de tratar o nosso próximo como nós queremos que ele nos trate. Porque muitas vezes nós acabamos descontando o nosso nervoso, o nosso dia ruim, né? A irmã acaba descontando lá aquele dia ruim que ela está passando, aquela TPM, né? Acaba descontando no companheiro de serviço, no esposo, numa companheira de serviço e assim por diante. Não que nós às vezes queremos fazer isso, mas acontece, né? Acontece sim, como não acontece? Todos nós temos dias horríveis. A própria Bíblia diz que nós teremos dias ruins. A própria Bíblia diz que nós teremos aflições. Então, meu irmão e minha irmã, o importante em tudo isso é saber lidar com esses dias ruins, é saber lidar com essas aflições, é não misturar as coisas. Mas o que eu tenho visto também, meu irmão e minha irmã, além disto, além das pessoas estarem descontando em outras pessoas o trânsito ruim, a condução ruim, o ônibus lotado, o trem lotado, o atraso, além disso, o que eu tenho visto nas pessoas é pessoas menosprezando pessoas porque elas falam de forma errada, é porque elas
pensam diferente da forma como A ou B pensa. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter em mente que eu posso não concordar uma linha com o que você fala, mas eu tenho que te respeitar. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu tenho que respeitar o cidadão, a cidadã que está diante de mim. Meu irmão e minha irmã, eu vejo pessoas menosprezando pessoas, fazendo julgamento de pessoas, apenas porque as pessoas falam algumas coisas que não têm nexo, que não têm sentido. Mas, meu irmão, eu digo para você, quem de nós ou qual de nós é perfeito? Como foi Jesus? Qual de nós ou quem de nós não erra, não fala errado? Qual de nós que não tem problema? Qual de nós que não tem aflições? Qual de nós que não erra? Qual de nós que já não descontou a ira, o nervoso em alguém e depois se arrependeu ou não? Voltou atrás e pediu desculpa ou não? Mas eu quero dizer para você que se você cometeu esse tipo de erro e não foi lá se desculpar com o seu irmão, você está em falta com Deus, porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama seu irmão e o aborrece é assassino. Então, meu irmão e minha irmã, a Bíblia também diz que antes de você depositar sua oferta sobre o altar, vá e desculpe-se com o seu irmão. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você teve esse tipo de atitude e não se retratou, não se desculpou, vá lá. Vá lá para que você esteja de conformidade com a palavra de Deus, para que você não seja assassino ou tido como assassino por Deus. Não é pelo pastor Eduardo, não. É a palavra que diz. Meu irmão e minha irmã, eu vejo pessoas querendo ser mais do que pessoas, apenas porque falam bem, apenas porque tem um diploma que nada mais é do que uma gama de conhecimento. E o diploma é o reconhecimento, é o atestado dessa gama de conhecimento que você tem a mais que o seu irmão ou que a sua irmã. Mas isto não te torna melhor, maior do que o seu irmão ou a sua irmã. Sabe, meu irmão e minha irmã, a própria Bíblia relata uma situação que havia uma guerra entre dois povos, e que essa guerra foi acabada por um velhinho muito sábio. Meu irmão, muitas vezes o estudo não quer dizer sabedoria. Muitas vezes a letra não quer dizer sabedoria. Muitas vezes um analfabeto tem um melhor conselho do que um que tem vários diplomas. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, aquele que tem o diploma tem muita teoria e nenhuma prática. Tem muita teoria, muita letra, mas não sabe lidar com gente, não sabe aconselhar, é exclusivista, é egoísta, só pensa em si mesmo. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, eu quero que você reflita a esse respeito, porque se fazer de vítima é muito melhor, é muito mais fácil. Mas, quando você torna alguém vítima do seu erro, voltar lá e consertar é difícil. Isso é só para os que creem em Deus, meu irmão. Isso é só para os que têm fé. Isso é só para os que têm coragem. E isto sim te torna melhor do que A ou que de B. Sabe por quê? Porque é a humildade, meu irmão e minha irmã, que te aproxima de Deus. É quando você reconhece o seu erro e não torna a errar. Quantas vezes Jesus disse para alguma pessoa que ele curou, que ele libertou: vá e não peques mais. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero que nesta manhã você reflita acerca disso. Como você tem tratado o teu próximo? O que você tem dito do teu próximo? Que julgamento, que ideia você tem feito do teu próximo? Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós nos achamos demais, a última bolacha do pacote. E tem lá um irmão ou uma irmã que está muito triste comigo ou com você, porque nós erramos com ele ou com ela.
e não voltamos lá para nos desculparmos. E isto, meu irmão e minha irmã, machuca, fere e por muitas vezes afasta uma pessoa dessa de Deus, porque ela vê em você um exemplo. E você deve ser um exemplo, independente da sua religião. Você deve ser um exemplo como cidadão. Você deve ser um exemplo como cristão. Porque eu tenho certeza que você dá graças a Deus pelo teu trabalho, pela tua saúde, pela tua família, pelo teu emprego, pelo teu alimento. Então, meu irmão e minha irmã, se você dá graças a Deus por estar ouvindo essa mensagem, conserte-se com seu irmão. Repare esse erro, para que você esteja realmente diante de Deus com integridade. Meu irmão e minha irmã, era isso que eu tinha para você nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, derrame sobre você muita paz e muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares de perto e de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual. Não se esqueça, Deus na frente, sempre. Bom dia na paz do Senhor Jesus.